A Rosilene me fez uma pergunta que é uma pergunta de ordem muito prática. Ela disse que gostaria de saber como vencer a resistência e fazer aquilo que precisa ser feito. Então, vamos entender esta coisa da resistência para chegarmos a uma proposta de solução acerca do problema da resistência, para além da resposta da proposta clássica, que é a própria análise, né? A análise, de alguma maneira, pode ser descrita como um método para se vencer a resistência, as resistências, né? A resistência, o mecanismo de defesa, a resistência, se desdobra em várias resistências, em várias operações de resistência que são, de alguma maneira, tratadas em análise e vencidas se o processo for bem sucedido. Mas eu não queria dar esta resposta, porque ela fez uma pergunta muito pragmática. Como vencer a resistência? Se for só para ouvir, vai te analisar, aí não... é preciso uma resposta melhor, e eu vou me esforçar para oferecer essa resposta. Mas, em primeiro lugar, é interessante, assim, pelo menos assim, classificar dois tipos de resistência. A resistência clássica, que é muito clara em Freud, e outra forma de resistência, digamos assim, a pragmática, que vem em autores posteriores a Freud, como Newton, por exemplo. A clássica significa a resistência proveniente do mecanismo de defesa. Então, a mente reconhece determinados sentimentos como perigosos, determinadas situações, elementos mentais, como realmente perigosos, como danosos e, portanto, coisas que devem ser expulsas do consciente, colocadas ali no consciente. E, bom, todas as vezes que há a possibilidade daquele conteúdo recalcado ressurgir, aí vem a resistência. A resistência é uma tentativa de impedir o ressurgimento daquilo que foi recalcado. Aí a pessoa, ela tem mudanças no comportamento, ela tem esquecimentos de palavras, isso pode acontecer na ordem das lembranças. Enfim, as possibilidades são muitas. Tem coisas que podem ser uma resistência, pode ser outra coisa. Tem coisas que podem ser duas coisas ao mesmo tempo. Aí só em análise para se diferenciar. Agora, tem a resistência também no sentido mais pragmático, como eu falei, né? Autores como Newton e outros já abordam num contexto mais pragmático, ou seja, aqui é a resistência no sentido de uma força da mente que considera perigoso sair do padrão de existência em que se encontra e se elevar para outro. Então, a pessoa vive durante muito tempo de um jeito, num lugar, num grupo de pessoas, num ambiente, em um sistema de pensamento. Aí, de repente, ela desperta, ela se sente instigada para ir além, para fazer diferente, para mudar direção. E aí tem uma força cujo propósito é mantê-la, de alguma maneira, do jeito em que ela se encontra, impedir a mudança no nível de vida. Por quê? Porque a mudança é sempre considerada um perigo. Uma coisa é aquilo que nós já conhecemos, com que já convivemos, né? Que já sabemos mais ou menos como funciona, ainda que não consigamos dominar, mas já sabemos mais ou menos como funciona. Outra coisa completamente diferente é o novo, onde há sonhos, há alguma expectativa e esperança, mas, né, nos remete internamente a uma sensação de incerteza muito profunda. A mente, em seu nível mais profundo, considera o novo um perigo. E o conhecido, por mais que a mente não consiga dominar, já é uma coisa assim, com a qual ela se sente mais à vontade. Então, este tipo de resistência aqui ocorre diante da tentativa de mudança de padrão de vida, de ciclos de vida. É claro que esse tipo aqui também se relaciona ao outro tipo, sem dúvida alguma. E para que a pessoa fique completamente livre, curada,
Então ela teria que enfrentar as duas camadas, as duas dimensões da resistência. Agora, né, ela já pode ter muitos saltos na vida, que inclusive ajudaria no processo analítico se ela enfrentasse essa segunda camada, que é a camada mais pragmática, e tivesse resultados no enfrentamento a esta segunda camada. E aí, o que pode ser feito? A primeira coisa é entender que tu lutas, de alguma forma, contra a tua própria mente. E a tua mente ela é um inimigo perigoso porque é aquele inimigo que melhor te conhece. Tu tem sempre que te lembrar disso. Tu precisas desta lembrança. A tua mente te conhece porque está contigo o tempo inteiro. Então, lutar contra ela exige de ti muita disciplina, exige de ti muita disposição para este combate. Porque a mente sabe quais são as tuas fraquezas, onde é que tu costumas cair. Ela te conhece muito bem. Mas, ao mesmo tempo, tu a conheces muito bem. Então, não é que a tua mente é mais forte, nós sempre perderemos. Não, de maneira alguma, né? Eu estou te separando da tua mente, deves ter percebido isso aqui. Tu conheces muito bem agora, vou usar outra palavra, no lugar de mente, eu vou usar os teus processos mentais. Tu os conheces muito bem, mas muito bem mesmo. Antes de cair, tu sabes o que costuma acontecer, como é que tu entras em um processo, enfim. Uma das primeiras maneiras é estar atento a estes sinais que sempre se repetem. As coisas vão acontecer sempre da mesma maneira. Então, quando tu percebes que todos os sinais apontam para a mesma direção, tu precisas simplesmente sair daquele caminho. Simples assim. Vai te custar uma dor. Não é que será fácil. Vai te fazer sofrer. Tu passarás por aquilo que chamam, né, de a síndrome da abstinência. Tem todos os sintomas e todos os resultados dela, mas tu precisas suportar. Então, isto é o primeiro, assim, reconhecer o que... Opa! E tu vai reconhecer, sabe por quê? Porque tu já passaste por isso várias vezes. Não é uma novidade. Na vida, não são, sabe? Não é o imprevisível que nos destrói, mas a imprudência. Nada é absolutamente imprevisível. De maneira geral, as coisas não são absolutamente imprevisíveis. Por quê? Porque nós já passamos por aquilo várias vezes. Mas nós somos imprudentes. Por exemplo, nós muitos atrasos para coisas importantes. Às vezes, eu ia para uma... Eu sempre fui muito irresponsável em termos de horário. Aí eu dava aula numa faculdade e às vezes eu pegava uma aula assim que era 7 horas. E caramba, chegava lá sempre atrasado. E teve um momento que eu estava chegando mais atrasado ainda. Aí me chamaram a atenção. Aí, claro, eu fui para aquela velha desculpa. Mas é o engarrafamento, nesse horário de onde eu estou vindo, tem um engarrafamento muito grande. E aí a coordenadora disse, mas o engarrafamento é para todos, professor. E o engarrafamento está ali todos os dias, todos sabem que existe engarrafamento, então todos podem se organizar para superar esse engarrafamento. Então, se a pessoa sabe que tem um engarrafamento e que qualquer coisa que acontecer pode gerar um problema, se tiver um semáforo que deixou de funcionar, o engarrafamento se agrava, se tiver uma batida, se tiver um acidente de trânsito, enfim. Então, é melhor que ela já saia muito antes. Então, muitas vezes o que há na vida é uma imprudência e não uma imprevisibilidade dos fatos. E por que é imprudência? Porque são coisas que nós já conhecemos, nós as vemos. Eu vejo o engarrafamento, eu sei onde está o engarrafamento, né? Eu sei o que pode acontecer se no meio de engarrafamento ainda tiver outra coisa, então eu posso me organizar. Então, tudo que acontece contigo, os mesmos sinais aparecem o tempo inteiro, tu já pode te organizar em relação a eles. A outra coisa é o estabelecimento de pequenas metas, as micrometas. Então, tem uma resistência muito grande. A resistência se torna muito maior quanto maior for a meta
a ser atingida. Então, dividir o teu propósito em pequenas metas ajuda bastante. Então, o que eu quero, digamos, o que eu quero é me organizar para perder peso. Só que eu não fiz nada. Então, a meta agora, nesta semana, é a consulta com um nutricionista, digamos, a cumprir essa meta. Tá? A meta agora, na outra semana, é encontrar um personal que vai me ajudar nos treinos, decidir a academia, definir onde é que vai ser. Enfim, dividir as coisas em pequenas metas que levantem um poder de resistência menor e fazer isto por um período de tempo considerável, um período de pelo menos 8 meses, 1 ano, para que tu possas formar um novo padrão em tua vida.